o Mahabharata. De Krishna de Vaipayana Vyasa. Livro 3. Ramopakyana Parva. Capítulo 271. Yudhishthira pergunta para Markandeya como Draupadi foi capturada. História do Ramayana. Janamejaya disse: o que fizeram aqueles tigres entre homens, os Pandavas, depois que eles tinham sofrido tal tristeza por consequência do rapto de Draupadi? Vaisampayana disse: tendo derrotado Jayadratha e resgatado Krishna, o rei virtuoso Yudhishthira tomou seu assento ao lado daquele melhor dos munis. E entre aqueles principais dos ascetas que estavam expressando seu pesar por Draupadi sofrer esse infortúnio, Yudhishthira, o filho de Pandu, se dirigiu a Markandeya, dizendo: ó Senhor adorável, entre os deuses e os ascetas, tu és conhecido por ter o conhecimento mais completo do passado assim como do futuro. Uma dúvida existe em minha mente, a qual eu te pedirei para esclarecer. Esta senhora é a filha de Drupada, ela emanou do altar sacrificial e não foi gerada da carne, e ela é altamente abençoada e é também a nora do ilustre Pandu. Eu me inclino a pensar que o tempo e o destino humano que depende das nossas ações, e o inevitável, são irresistíveis em relação às criaturas. Se não fosse assim, como essa desgraça poderia afligir esta nossa esposa tão fiel e virtuosa, como uma acusação falsa de roubo contra um homem honesto? A filha de Drupada nunca cometeu nenhuma ação pecaminosa, nem fez nada que não fosse louvável, muito pelo contrário, ela tem praticado assiduamente as virtudes mais elevadas para com os Brahmanes. E ainda assim o rei touro Jayadratha levou-a à força. Por causa desse ato de violência sobre ela, aquele patife pecaminoso teve seu cabelo raspado de sua cabeça e sofreu também, com todos seus aliados, derrota em combate. É verdade que nós a resgatamos depois de massacrar as tropas de Sindhu. Mas a ignomínia desse rapto de nossa esposa durante as nossas horas de descuido nos maculou, de fato. Esta vida na selva é cheia de misérias. Nós subsistimos por meio da caça, e embora morando nas florestas somos obrigados a matar os habitantes dela que vivem conosco. Este exílio também que nós sofremos é devido à ação de parentes enganadores. Há alguém que seja mais infeliz do que eu sou? Tu alguma vez viste ou ouviste sobre alguém assim antes? Capítulo 272. Nascimento de Ravana, Rama, Sita. Markandeya disse: ó touro da raça Bharata, o próprio Rama sofreu misérias em paralelo, pois Ravana de mente má, o rei dos Rakshasas, recorrendo ao engano e dominando o urubu Jatayu, levou embora à força a sua esposa Sita do seu retiro nas florestas. De fato, Rama, com a ajuda de Sugriva, a trouxe de volta, construindo uma ponte através do mar, e consumindo Lanka com suas flechas de gume afiado. Yudhishthira disse: em que linhagem Rama nasceu e qual era a medida de seu poder e coragem? Filho de quem também era Ravana e por que foi que ele teve uma dissensão com Rama? Cabe a ti, ó ilustre, me dizer tudo isso em detalhes, pois eu anseio ouvir a história das grandes realizações de Rama. Markandeya disse: escuta, ó príncipe da linhagem de Bharata, esta história antiga exatamente como aconteceu. Eu te falarei tudo acerca da angústia sofrida por Rama junto com sua esposa. Havia um grande rei chamado Asha, nascido da linhagem de Ikshvaku. Ele teve um filho chamado Dasarata que era devotado ao estudo dos Vedas e era sempre puro. E Dasarata teve 4 filhos familiarizados com moralidade e lucro conhecidos pelos nomes, respectivamente, de Rama, Lakshmana, Satrughna, e o poderoso Bharata. E Rama teve como sua mãe Kausalya, e Bharata teve como sua mãe Kaikeyi, enquanto aqueles flagelos de inimigos Lakshmana e Satrughna eram os filhos de Sumitra. E Janaka era o rei de Videha, e Sita era sua filha. E o próprio Kshatriya criou, desejando fazer dela a esposa querida de Rama. Eu agora te contei a história do nascimento de ambos, de Rama e de Sita. E agora, ó rei, eu narrarei para ti o nascimento de Ravana.
Aquele Senhor de todas as criaturas e o Criador do Universo, isto é, o próprio Prajapati autocriado, aquele Deus possuidor de grande mérito ascético, é o avô de Ravana. E Pulastya teve um filho poderoso chamado Vaisravana gerado de uma vaca. Mas seu filho, deixando seu pai, foi até seu avô. E, ó rei, zangado por isso seu pai então criou um segundo ser dele mesmo. E com metade do seu próprio eu, aquele regenerado nasceu de Visrava para se vingar em Vaisravana. Mas o avô, satisfeito com Vaisravana, lhe deu imortalidade, e soberania de toda a riqueza do universo, a guarda de um dos pontos cardeais, a amizade de Isana, e um filho chamado Nalakuvera. E ele também lhe deu Lanka como sua capital, a qual era protegida por hostes de Rakshasas, e também uma carruagem chamada Pushpaka capaz de ir a todos os lugares segundo a vontade do passageiro. E a monarquia dos Yakshas e a soberania sobre os soberanos também eram dele. Capítulo 273. Ravana e seus irmãos ganham bênçãos de Brahma. Markandeya disse: o Muni chamado Visrava, que foi gerado da metade da alma de Pulastya, em um acesso de ira começou a olhar para Vaisravana com grande raiva. Mas, ó monarca, Kuvera, o rei dos Rakshasas, sabendo que seu pai estava zangado com ele, sempre procurava agradá-lo. E, ó o melhor da linhagem de Bharata, aquele rei dos reis que vivia em Lanka, e que era carregado sobre os ombros de homens, enviou 3 mulheres Rakshasa para servirem ao seu pai. Seus nomes, ó o rei, eram Pushpotkata, Raka e Malini. E elas eram habilidosas em canto e dança e eram sempre assíduas em suas atenções àquele rishi de grande alma. E aquelas senhoras de cintura esbelta competiam umas com as outras, ó o rei, para gratificar o rishi. E aquele ser adorável e de grande alma estava satisfeito com elas e lhes concedeu bênçãos. E para todas elas ele deu filhos magníficos segundo o seu desejo. 2 filhos, aqueles principais dos Rakshasas, chamados Kumbhakarna e Ravana de 10 cabeças, ambos inigualáveis sobre a terra em coragem, nasceram para Pushpotkata. E Malini teve um filho chamado Vibhishana, e Raka teve filhos gêmeos chamados Kara e Surpanaka. E Vibhishana superava a eles todos em beleza. E aquela pessoa excelente era muito virtuosa e realizava assiduamente todos os ritos religiosos. Mas aquele principal dos Rakshasas, de 10 cabeças, era o mais velho deles todos. E ele era religioso, e enérgico e possuidor de grande força e destreza. E o Rakshasa Kumbhakarna era o mais poderoso em batalha, pois ele era feroz e terrível e um mestre perfeito das artes de ilusão. E Kara era competente na arte de manejar arco e flecha, e hostil aos Brahmanes, vivendo de carne como ele vivia. E o feroz Surpanaka era fonte constante de incômodo para os ascetas. E os guerreiros, versados nos Vedas e diligentes em ritos cerimoniais, viviam todos com seu pai em Gandhamadana. E lá eles viram Vaisravana sentado com seu pai, possuidor de riquezas e conduzido nos ombros de homens. E tomados pelos ciúmes, eles resolveram realizar penitências. E com penitências ascéticas do tipo mais rigoroso eles gratificaram Brahma. E Ravana de 10 cabeças, sustentando a vida por meio só do ar e cercado pelos 5 fogos sagrados, e absorto em meditação, permaneceu de pé sobre uma perna por 1000 anos. E Kumbhakarna de cabeça para baixo e com dieta controlada era constante em austeridades. E o sábio e magnânimo Vibhishana, fazendo jejuns e subsistindo só de folhas secas e engajado em meditação, praticou austeridades severas por um longo período. E Kara e Surpanaka, com corações alegres, lhes protegiam e atendiam enquanto eles estavam realizando essas austeridades. E ao fim de 1000 anos aquele invencível de 10 cabeças, cortando fora as suas próprias cabeças, as entregou como oferenda ao fogo sagrado. E por essa ação dele o Senhor do Universo ficou satisfeito com ele. E então Brahma, aparecendo pessoalmente para eles, lhes mandou desistirem daquelas austeridades e prometeu conceder bênçãos para cada um deles.
E o adorável Brahma disse: eu estou satisfeito com vocês, meus filhos. Parem agora essas austeridades e peçam benefícios de mim. Quaisquer que possam ser os seus desejos, eles, com a única exceção da imortalidade, serão realizados. Como tu ofereceste as tuas cabeças ao fogo por grande ambição, elas adornarão novamente o teu corpo como antes, segundo o teu desejo. E o teu corpo não será desfigurado e tu serás capaz de assumir qualquer forma segundo a tua vontade e te tornarás o conquistador de teus inimigos em batalha. Não há dúvida disso. Então Ravana disse que eu nunca possa sofrer derrota nas mãos de Gandharvas, celestiais, Kinnaras, Asuras, Yakshas, Rakshasas, serpentes e todas as outras criaturas. Brahma disse: daqueles que tu mencionaste tu nunca terás motivo para temer, exceto os homens, tu não terás razão para temer. Que o bem te aconteça. Assim isso foi ordenado por mim. Markandeya disse: assim abordado, o de 10 cabeças Ravana ficou muito satisfeito, pois por sua compreensão pervertida o comedor de homens desprezava os seres humanos. Então o avô se dirigiu a Kumbhakarna como antes. Sua razão sendo nublada pela escuridão, ele pediu por sono de longa duração. Dizendo: assim será. Brahma então se dirigiu a Vibhishana: ó meu filho, eu estou muito satisfeito contigo. Pede qualquer benefício que te agrade. Nisto, Vibhishana respondeu: mesmo em grande perigo, que eu nunca me desvie do caminho da virtude, e embora ignorante, que eu possa, ó Senhor adorável, ser iluminado pela luz do conhecimento divino. E Brahma respondeu: ó flagelo de teus inimigos, como a tua alma não se inclina para a iniquidade, embora tu tenhas nascido na raça Rakshasa, eu te concedo imortalidade. Markandeya continuou: tendo obtido esse benefício, o Rakshasa de 10 cabeças derrotou o Kuvera em batalha e obteve dele a soberania de Lanka. Aquele ser adorável, deixando Lanka e seguido por Gandharvas, Yakshas, Rakshas e Kinnaras, foi viver no monte Gandhamadana. E Ravana tirou dele a força a carruagem celeste Pushpaka. E após isso Vaisravana amaldiçoou, dizendo: esta carruagem nunca te conduzirá, ela levará aquele que te matará em combate. E como tu insultaste a mim, teu irmão mais velho, tu morrerás logo. O pio Vibhishana, ó rei, trilhando o caminho seguido pelos virtuosos e possuidor de grande glória, seguiu Kuvera. Aquele adorável senhor da riqueza, muito satisfeito com seus irmãos mais jovens, investiu com o comando das hostes Yaksha e Raksha. Por outro lado, os Rakshasas poderosos e comedores de homens e pisachas, tendo se reunido, investiram Ravana de 10 cabeças com sua soberania. E Ravana, capaz de assumir qualquer forma à vontade e terrível em destreza, e capaz também de percorrer o ar, atacou os deuses e os daityas e tirou deles todas as suas posses de valor. E, como ele apavorava todas as criaturas, ele foi chamado de Ravana. E Ravana, capaz de reunir qualquer quantidade de poder, inspirava terror nos próprios deuses. Capítulo 274. Nascimento dos deuses para a destruição de Ravana. Markandeya disse: então os Brahmarshis, os Siddhas e os Devarshis, com Avyava como seu porta-voz, procuraram a proteção de Brahma. E Agni disse: o filho poderoso de Vishrava, o de 10 cabeças, não pode ser morto por causa da tua bênção. Dotado de grande poder, ele oprime de todas as maneiras possíveis as criaturas da terra. Protege-nos, portanto, ó adorável. Não há ninguém mais além de ti para nos proteger. Brahma disse: ó Agni, ele não pode ser conquistado em batalha nem pelos deuses nem pelos asuras. Eu já ordenei aquilo que é necessário para esse propósito. De fato a sua morte está próxima. Estimulado por mim, o Deus de 4 cabeças já se encarnou para esse objetivo. O próprio Vishnu, o principal dos batedores, realizará esse objetivo. Markandeya continuou: então o avô também pediu a Sakra, na presença deles: tu, com todos os celestiais, nasce sobre a terra.
E gerem em macacos e ursos filhos heróicos possuidores de grande força e capazes de assumir qualquer forma à vontade como aliados de Vishnu. E nisto os deuses, os Gandharvas e os Danavas rapidamente se reuniram para se aconselharem quanto a como eles deveriam nascer na terra de acordo com as suas respectivas partes. E na presença deles o deus concessor de benefícios ordenou uma Gandharvi, de nome Dundubi, dizendo: vai lá para realizar este objetivo. E Dundubi, ouvindo essas palavras do avô, nasceu no mundo dos homens como a Corcunda Mantara. De todos os celestiais principais, com Sakra e outros, geraram prole nas esposas dos principais dos macacos e ursos. E aqueles filhos igualaram seus pais em força e fama. E eles eram capazes de rachar topos de montanha e suas armas eram pedras e árvores das espécies Sala e Tala. E seus corpos eram duros como o diamante, e eles possuíam força muito grande. E eles eram todos habilidosos em guerra e capazes de reunir qualquer quantidade de energia à vontade. E eles eram iguais a 1000 elefantes em poder, e pareciam o vento em velocidade. E alguns deles viviam onde quer que desejassem, enquanto outros viviam em florestas. E o adorável Criador do Universo, tendo ordenado tudo isso, instruiu Mantara quanto ao que ela teria que fazer. E Mantara, rápida como pensamento, compreendeu todas as palavras dele, e foi para lá e para cá sempre empenhada em fomentar disputas.